Estamos aqui de cócoras mais uma vez. Eu, Bianca Rocha, parteira, com a minha maravilhosa e querida parceira Fabiana Garcia, obstetra. E hoje a gente trouxe a mãe, né? Do de cócoras. Mãe do de cócoras. Da onde o de cócoras nasceu? Foi o embrião, né? Do de cócoras veio dali. Exatamente. Que é o nosso perguntas e respostas. A gente faz, né, uma maneira, né, de passar conteúdo, informação de qualidade, é abrir uma caixinha nas nossas redes sociais com perguntas para as pessoas mandarem as suas dúvidas sobre parto, sobre gestação, sobre todas as curiosidades. E hoje a gente selecionou algumas perguntas e foi, né, do Perguntas e Respostas que nasceu o de cócoras, né? Até foi. A pedidos, né? A pedidos, né? Alguém virou e falou, nossa, eu adoro Perguntas e Respostas. Se ele fosse um podcast, eu ficaria ouvindo muito tranquilamente. A gente falou, então, seu pedido... É uma ordem. É uma ordem. Vamos fazer um podcast para amanhã, né? E aí, o que a gente fez? A gente selecionou de algumas quartas-feiras, que é quando a gente responde, né? Então, a gente selecionou algumas perguntas que a gente acha que frequentemente elas aparecem. São perguntas ótimas. Perguntas ótimas, não são perguntas muito específicas, né? São mais gerais, mas que elas se repetem lá no Perguntas e Respostas. E vamos começar. Bora, então, primeira pergunta do Perguntas e Respostas é a seguinte, vamos lá. Causas de um trabalho de parto prolongado e sem evolução. O que causa um trabalho de parto prolongado e sem evolução? A primeira pergunta é: o que é um trabalho de parto prolongado e sem evolução? Porque né? trabalho de parto, gente, tem aí um processo que pode ser longo naturalmente. Pode demorar algumas horas naturalmente. E geralmente, quando é no primeiro filho, vai ter o primeiro parto, ele é mais prolongado, e geralmente no segundo ele é mais rápido. A gente fala que o normal de um trabalho de parto para a primeira gestação, primeiro parto, não primeira gestação, primeiro parto, a média é de 8 a 12 horas de trabalho de parto efetivo, né? Quando a gente classifica ali fase ativa, então contrações fortes, bem frequentes, longas, bem próximas. Então, essa é a média de um parto fisiológico normal, que a gente não considera prolongado. 8, 12 horas, essa é a média, de 8 a 12 horas. Isso, para um primeiro bebê. Para um primeiro parto. E no segundo? No segundo não tem média, não tem uma média de horas, assim, na literatura a gente não encontra. O que a gente encontra é que se você já passou por um trabalho de parto antes, provavelmente o seu segundo vai ser mais curto do que o primeiro. Não necessariamente que ele vai ser rápido, mas a chance, existe uma chance maior dele ser mais curto. Então, se no meu primeiro parto eu demorei 12 horas. Então, provavelmente, o segundo você não vai passar pelas 12 horas, Exatamente. Que pode ser mais... E até quando a gente tem pacientes que o trabalho de primeiro foi muito rápido, a gente já fica de olho, porque o segundo vai ser mais rápido, né? Mas não é uma regra, né? Não é. A gente já viu que, né, falar de natureza... Nada é 100% garantido que vai ser daquele jeito. E aí precisa entender, né? Porque quais são as causas de um trabalho de parto prolongado, né? Muitas vezes pode ser por uma posição do bebê que não é tão favorável para a descida. Uhum. E essa posição ela pode ser avaliada durante o trabalho de parto. A gente avalia examinando geralmente a cabecinha do bebê. Não necessariamente precisa ser um exame de toque. Às vezes a gente consegue ver na escuta, né? Escutar o coração, onde é que está. Na palpação, onde é que está as costas desse bebê. Como que ele está descendo. Então, tem algumas maneiras. Nas sensações da mulher. Exatamente. Então, aonde ela sente dor na contração? É mais na frente ou é mais nas costas, né? Exatamente. Essa posição em que o bebê se coloca de uma maneira mais não tão favorável, um encaixe mais difícil, ele dificulta, claro, a própria descida desse bebê, né, dele passar pelo trajeto do parto, mas também pode dificultar a própria contratilidade uterina. Então, se o corpo olha para este bebê e ele está muito mal posicionado, é como se o corpo olhasse e falasse, nossa, está muito mal posicionado, então não vou contrair para valer. Vou contrair, mas não para valer. E a gente consegue ver, às vezes, até esse desenho dessa contração de uma má posição naquele exame da cardiotocografia.
A gente vê um desenho de contração bem característico de uma contração que está vindo, mas que ela não está vindo para valer porque um bebê está mal posicionado. Exatamente. A cardiotocografia é um exame que a gente usa durante o trabalho de parto para avaliar a vitalidade fetal, mas ela tem um tracinho embaixo que ela mostra a contratilidade uterina. E às vezes mostra o tipo de contração que está acontecendo, né? E que vai mostrar essa má posição. Às vezes a contração seguida de mais uma outra contraçãozinha. Isso. Então tem alguns desenhos. Então tem várias maneiras da gente avaliar esse posicionamento do bebê, tá? Então isso é uma das coisas, né? Tem também a questão Ambiente. do ambiente que pode interferir. A gente sabe que o hormônio do parto, que é a ocitocina, ele tem muita dependência ali desse ambiente, do humor dessa mulher, se ela está confortável, se ela está se sentindo segura, se ela está num lugar em que há privacidade. Ou se ela se sente ameaçada nesse então, lugar. quando a gente produz a adrenalina pelo ambiente, né? Então, a adrenalina, ela precisa de um estímulo para ser produzida. Eu não consigo produzir agora. Adrenalina, vai lá, uhul! Eu preciso de um estímulo. Tá que eu faço você produzir adrenalina? A Fabiana me produz muita adrenalina, muita. Então, se pelo próprio ambiente eu estou produzindo adrenalina nessa mulher, medo, hostilidade, insegurança, e a gente sabe que o hospital é um ambiente que a gente entra e a gente fica um pouco assustado, né? Arredio, o que Ainda está mais acontecendo. conforme como você vai ser recebido. Tem mulheres que são recebidas de uma maneira assim, muito seca, muito fria. Muito robótica, né? Automática. Isso, assim, protocolar, tal. Então, às vezes elas estão morrendo de medo ali, não tem ninguém para acolher, dar aquele não, calma, você chegou num lugar seguro. Isso. Né? Esse é um ambiente que né? O hospital costuma ser já um ambiente que a gente chega e fica um pouco, né, com receios, né? O que vai acontecer comigo? E essa adrenalina que é produzida por esses estímulos, ela corta a ocitocina. Ela é o hormônio completamente oposto da ocitocina. Então, quanto maior adrenalina eu tenho, menor ocitocina eu produzo. E isso até você pode ver, assim, no reino animal, quando os mamíferos vão dar luz, sei lá, os outros animais, que eles se escondem, vão para um lugar protegido, que não tem estímulo e que principalmente não tenha perigo, né? Então, existe essa influência do ambiente na produção ali nesse jogo da ocitocina e adrenalina durante o trabalho de parto. Né? Então, se você está num ambiente hospitalar em que você não se sente segura, em que de tempos em tempos chega alguém e faz uma avaliação que às vezes, né, dolorida. E às vezes tem estudante junto, tem 3, 4 pessoas que vão fazer o mesmo exame de toque vaginal. Então, e às vezes não ter informação. Eu tô me sentindo insegura porque alguém vem, avalia... E não me fala nada. Vai embora e eu fico lá sozinha, horas e horas, e de repente aparece outra pessoa, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se aquilo é normal. Então, essa tensão, ela é completamente nociva ali para a evolução do trabalho de parto. Deixar uma mulher tensa, com medo, insegura... fazer ela travar, ela não vai conseguir e aí vai ser um trabalho de né? parto prolongado. Prolongado e sem evolução, exatamente. Então, e isso são algumas causas, né? Então, eu acho que essas são as principais, né? Que a gente pode dizer. Percebe, o ambiente, né? Um bebê mal posicionado, né? Que o bebê mal posicionado por si só já não vai descer. E aí pode ser que ela não tenha contrações efetivas. E aí com contrações que não são efetivas fica mais longo e tomar ainda. um cuidado, assim, uma coisa que eu gosto de falar, de tomar um cuidado, de falar assim, você só vai parir se você estiver super relaxada também. Não porque é isso, assim, relaxada, as mulheres ficam, nossa, mas durante o pré-natal, eu sou tão ansiosa, eu sou tão controladora, eu não vou conseguir, será que eu vou conseguir relaxar? Será? Então, assim, não depende o parto, ele não depende só de você estar super relaxada, zen. Não, ela vai virar o Buda, né? Na hora de parir. Não vai. Agora eu vou parir igual o Buda, então é muito não importante, porque senão fica essa coisa, então eu sou ansiosa, não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Ser uma pessoa que, né, preciso, então tem que tomar um cuidado com isso. Mas eu acho que essa pessoa que é ansiosa, que é mais tensa, que tem essa dificuldade de relaxamento, né, ou que talvez encare o parto com mais tensão, ela precisa ser acolhida na ansiedade dela. Nesse lugar isso, dela, ela né? pode... Eu falo assim, eu tenho medo de surtar na hora do parto. Pode surtar. Tudo bem se surtar, tudo bem se você no surto. virar e falar assim, não quero mais, quero sair correndo.
tudo bem, tudo bem. Você não precisa chegar no seu parto e virar o Buda, e, né? Exatamente. Ficar fazendo lá meditação. Mas é importante que você tenha um acolhimento para surtar. Para tenha esse suporte, né, Exato. emocional. Next. Ok, respondido? Respondido. Bora lá então. Melhores alimentos para consumir durante o trabalho de parto? Essa é uma pergunta que a gente vê bastante, né? E eu acho que é uma ótima dica, né? Para quem está aí se preparando, pensando no seu parto. Isso é muito importante, a alimentação, né? Eu acho que primeiro é importante, Bianca vai falar do que é melhor para comer, mas eu acho que é importante entender assim, como são os hospitais, né, para essa alimentação. Cada hospital tem uma regra. Hoje a gente sabe, né, que a mulher ela pode se alimentar durante o trabalho de parto com alimentos sólidos, alimentos pastosos, alimentos líquidos, de toda forma que ela preferir. E às vezes a gente até tem que estimular um pouquinho, né? Toma um golinho disso, porque às vezes fica um pouco nauseada ou fica sem apetite mesmo. Mas os hospitais ele tem uma alimentação padrão. Então tem hospitais que vêm bandeja com arroz, feijão, carne, uma sopa, uma sobremesa, suco picolé, vem bem completo. E a mulher ali escolhe o que ela quer comer daquilo. E tem hospitais que eles têm uma dieta que eles chamam de dieta de parto. E geralmente inclui líquidos, né? Às vezes uma sopinha, uma gelatina, um isotônico, água de coco, e só iogurte. isso. E às vezes... iogurte já é até demais. Não, iogurte já está caprichada. Então, nesses hospitais, geralmente as mulheres reclamam que, né? Passam fome. Passam fome mesmo, porque elas têm fome. Imagina você, lá, falamos aqui, 12 horas de trabalho de parto. 12 horas passando por uma prova desafiadora que vai exigir do teu corpo, da tua resistência, da tua energia, e você 12 horas com um bebê ali também demandando, né? Ali o bebê vai precisar também se alimentar. Vocês dois ali passando por essa prova, tomando só líquido. E tem hospital que é jejum mesmo, né? Tem hospital que é jejum. É jejum, a mulher não pode comer. Então e aí eu acho que é importante isso, falar que é muito, assim, vital comer durante o trabalho de parto, se alimentar. Antes que você entre com o que é bom comer, né? O hospital, ele faz isso pelo... Explica isso. Porque isso já me perguntaram, mas... se eu vou comer? E se eu precisar de uma cesárea? E se eu precisar de uma anestesia de cesárea? Porque anestesia, uma cirurgia. Uma anestesia de parto, uma analgesia de parto não tem problema. Porque você vai continuar caminhando, você vai no banheiro, é tranquilo. Agora, se eu precisar de uma cesariana, na grande maioria dos casos, porque que é o perigo, né? De você estar com o estômago cheio, fazer uma analgesia, você regurgitar aquilo que está no estômago e aspirar aquilo que está no seu estômago, né? Então, esse é o perigo que as pessoas têm medo. Então, é por isso que foi colocado jejum ou dieta líquida no parto. Porém, a gente sabe que a grande maioria das cesarianas, elas vão ser feitas com anestesia e sem sedação. Ou seja, a mulher não vai ser sedada para poder receber o bebê, para poder conhecer o bebê. Então, ela é feita uma anestesia, que geralmente é uma RAC, uma peridural e tal, e ela vai estar acordada. Então, se ela tiver náusea, ela consegue virar o rosto para o lado, ela consegue vomitar o que ela tem no estômago. Agora, se ela está sedada, não. Mas qual é a chance, né? A chance da gente sedar uma mulher para uma cesariana, uma anestesia geral, é muito, muito, muito pequena. Muito pequena, né? Então, acho que nunca a gente teve, né? Não, de sedação, nunca tivemos. De geral. Nós duas, não. Nunca tivemos. E a incidência também de regurgitar também é baixa, né? As mulheres até ficam enjoadas, né? Podem ficar um pouco enjoadas ali na hora da cesárea, mas é muito... Uma ou outra vomita, muito né? difícil, assim, isso acontecer. Agora, a chance de um bebê não ficar bem por falta de alimentação é muito grande. Exatamente. E essa incidência, sim, E aí, o que o hospital faz? O hospital pega um acesso à mulher e fica dando glicose. Aí fica dando glicose, dando glicose. Então, ela já tem um acesso, já é outra intervenção e tal. Numa coisa que ela podia comer. E assim, a mulher não precisa comer grande. Muito. É pouquinho. Às vezes, ela toma um golinho de suco, um pouquinho, uma fruta, sim, né? Então, os alimentos que a gente acaba indicando para elas consumirem durante o trabalho de parto são alimentos que vão dar essa energia. Rápido, fácil, sem ela ter que comer grandes quantidades. Então, essa é a ideia. Se alimente com esses tipos de alimentos que você vai conseguir comer rápido, pouquinho, e ali já vai te dar uma boa energia. Então,
Então, a primeira coisa que a gente indica até ter em casa, se ela for passar por uma parte do trabalho de parto em casa, é açaí. Né? Quem gosta de açaí é ótimo. Em uma colherada, você já vai receber uma grande quantidade de energia, de calorias para você, para o seu bebê. É geladinho, desce fácil para quem está enjoada. Então, eu tô lá, enjoada. Falei, como é que eu vou comer? Então, um alimento geladinho que desce fácil. Você não precisa mastigar, é pastoso e já vai te dar energia, né? Picolés, né, de fruta, então picolé de limão também, porque o limão para quem tá enjoado é ótimo. Ajuda. Geladinho também, você só vai ali... Abastece aí a sua casa, ó. Picolé de limão. Chocolates, então tem mulheres que não estão tão enjoadas assim, elas conseguem comer chocolate. Porque como o chocolate ele é mais doce... E gorduroso. Isso pode ser mais difícil para quem tá muito enjoada. Mel também, eu vejo que tem muitas doulas que carregam aquelas tirinhas de mel. Sachêzinho de mel. Então, às vezes, ela tá lá no expulsivo e ela tá fazendo muita força e vê que ela precisa de energia. A doula vai lá, pega aquele sachêzinho, a mulher só vai lá e chupa o mel e já dá uma boa energia. Mas a gente já teve paciente que quis comer, né? Bater comer. Um prato então, ali, né? Esses são alimentos indicados para dar essa energia rápida, fáceis. E é mais comum que elas aceitam. Vão conseguir aceitar. Outra coisa que a gente sempre peço é água de coco. Também vai hidratar, né? Vai repor ali alguns minerais para essa mulher e geladinho, né? Água de coco, uma hidratação, também vai trazer uma caloria. Então, água de coco também pode abastecer. Algumas mulheres que aceitam castanhas, mas não são todas, né? Isso também. Algumas frutas secas, tem mulher que leva ali um abacaxi desidratado, a gente já viu isso. Mas basicamente são esses os alimentos e já vi muita mulher que bateu um lanchão, né? Que pediu o lanchão. Na hora do expulsivo, tô lá fazendo força, acabou a contração, manda o sanduichão. Isso, um bolinho de chocolate, né? A gente pega lá uns bolinhos de chocolate, iscas de cenoura. peixe. Isca de peixe a gente já deu também. Então, pão de queijo. Então é isso, assim, você está liberada para comer qualquer alimento. Não dá para virar e falar assim, não pode comer tal coisa. Claro que a gente toma cuidado com as coisas muito gordurosas, pesadas, óbvio que não vai bater uma feijoada ali, né? Um churrascão, difícil, não é o Mas caso. eu já tive uma que foi pro McDonald's. Olha isso. Eu fui avaliar, ela estava, sei lá, com 2, 3 centímetros, com uma dor, assim, já chata, mas ela ainda não tinha engatado. E aí eu falei, vou voltar depois, porque você ainda não entrou em trabalho de parto, mas tá tudo bem, seu bebê tá bem, e daqui a pouco você entra. Foi pro McDonald's. Aí ela tava saindo, ela virou e falou assim, eu tô com fome, eu posso comer? Eu falei, claro. Ela falou, e eu posso ir no McDonald's, que eu quero comer um Big Mac? Pode parir lá. Eu falei, pode, pede uma Coca grande. E ela foi, comprou o lanche, comeu. Depois que ela comeu, ela engatou. Eu falei, olha, tava faltando. Tem alguma coisa desse McDonald's aí, que dá contração. Então, assim, tá liberada para comer qualquer coisa, mas a gente acaba indicando esses alimentos porque ali, numa dificuldade de enjoo, né, de não conseguir mastigar direito, esses alimentos vão fáceis. Perfeito. Próxima pergunta. A lua influencia no dia do parto, Fabiana? O que você acha? Então, Fale eu não vou verdade. Responder como eu respondo sempre. Não, responde como você responde sempre. Não vou. Eu vou responder depois. Primeiro que eu vou ia explicar. falar? Agora eu quero saber. Que nasce bebê todo dia, então toda lua. Oh, meu Deus do céu. Mas assim, o vou tipo ver de lua, né? individualmente. Então, assim, como é que a gente faz essa contagem de lua? Na verdade, é uma contagem muito parecida que a gente faz dos meses, né? Então, a gente do conta... tempo que dura uma gravidez, gestação, né? Exatamente. Então, quando você quer fazer esse cálculo, eu falo, você tem que saber... qual lua que estava no dia da concepção. Isso. Né? Porque geralmente os cálculos de gravidez são feitos baseados na menstruação e não na ovulação, na concepção. Mas a lua é baseada na concepção. Então você vai lá, o dia que foi lá no calendário lunar, o dia que você tomou fez vinho, seu bebê. Isso. E aí você olhou lá, era a lua cheia.
Aí 9 luas cheias depois é a sua data provável de parto. Só que lembrar que a lua cheia é uma semana, cada fase de lua dura uma semana, então é na sua lua, naquela semana, é o mais provável. Mas assim, tem tem muitas variáveis Sim, aí, né? exatamente. Óbvio que depende de como é que é a sua gravidez, como é que tá, se é de risco, não é de risco, então tem outras coisas. Mas é E às vezes é um basicamente bebê assim. que vai precisar de mais tempo do que 9 luas, ou menos tempo do que 9 luas, né? Dependendo do desenvolvimento daquele bebê. Exatamente. Nem todos os bebês vão precisar das Desta 9 luas para nascer. Exatamente. E também a gente vê às vezes assim, né? Nossa, essa lua tá, sei lá, a lua cheia, tá nascendo mais. Mas eu não sei se é uma coincidência também, porque tem luas cheias que não nasce ninguém também. Não sei. Mas assim, Isso a gente sabe que a Lua tem uma interferência na influência. Terra, né? Ela tem Isso. influência sobre as marés, Sobre as águas da sobre terra. as águas da Terra. Então, o bebê ele está dentro de uma bolsa de água. Então, acredita-se que Acredita-se, tá, gente? não é nada evidência comprovado, não científica, temos pelo amor de nada Deus. constatado cientificamente, não conseguimos ainda chegar nessa constatação. Qual foi o parto mais inusitado que vocês já acompanharam? Fizeram, né? Fizeram, mas que a gente... Você já tinha pensado num, eu não pensei. Agora Então, eu vou ter que pensar aqui, eu ó, vou falar rápido. o meu. Fala bem, Enquanto porque eu tô pensando. isso, você vai pensando. Jesus, o Quando eu parto vi mais essa- inusitado. Quando a gente respondeu essa pergunta... Já a sei gente, qual foi o mais A inusitado. gente respondeu outro parto, mas eu lembrei hoje, quando eu revi essa pergunta, eu lembrei de outro parto. Eu Qual foi lembrei que de a um gente parto que a gente não acompanhou, na verdade. Esse foi... Que a gente não tava A dele. gente não estava, mas ele foi muito inusitado, porque foi uma paciente que era o segundo bebê, né? Volta lá o que a gente falou no começo, era o segundo bebê, a gente imaginou que ia ser um parto rápido, e foi uma mulher que a gente começou a acompanhar a gestação só na segunda gestação, né? E na primeira ela teve um parto onde ela sofreu muitas violências obstétricas, então ela estava muito com medo, assim, de achar alguém que pudesse respeitar, ela estava com medo do hospital, ela estava com medo de tudo, assim. A gente até ela chegou mais no final, a gente até fez um bom vínculo, mas mesmo assim, ela tinha muito medo, né? Então, quando ela disse que estava em trabalho de parto, foi até num hospital que a gente não vai mais, porque é muito longe, então a gente se mandou para lá, eu, a Bianca, a pediatra, e aí a gente falou para ela, ó, ela morava bem longe, né? Tipo, 1 hora de São Paulo, eu falei, vem embora, né? Tá, e aí a gente... lá na porta, achando que ela ia chegar. E a Bianca começou a se vestir no meio da rua. Trouxeram uma roupa de centro obstétrico, centro cirúrgico para ela. Começou, porque a mulher ia chegar, então ela começou a enfiar aquela roupa no meio da rua. A gente é muito maloqueira, né? Aí... eu me vestindo na calçada. no meio da rua. Daí passou 10 minutos. Com a roupa cirúrgica, né? Ou seja, uma roupa que é pra usar no centro cirúrgico ou na calçada. 10 minutos, 20 minutos. Não, era porque se fosse entrar, você já entrava direto, né? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E nós ligando, ninguém atendia. 40 minutos, todo mundo lá na frente. E ela com a doula, ela veio com a doula de casa, lembra? Aí, daqui passou 50 minutos, a doula ligou. Nasceu no carro. Nasceu aqui no carro, a gente tá longe, acho que era tipo pra lá de Cotia, não me lembro onde era, né? Uns 40 minutos. E a gente tá longe e tal. E aí, como que você... E a doula apavorada, né? E tirou umas fotos dela. Ela super feliz dentro do carro, com o bebê no colo, sorrindo. Já tô aqui amamentando. Amamentando. Já tava mesmo. Já saiu a placenta. Já saiu, tudo equitado. E aí, ela quando chegou... ela já estava tudo pronto, né? A gente só recebeu. Ela teve uma laceração, teve que fazer uma sutura, mas ela chegou e feliz, porque geralmente, assim, você fala em nascer no carro, a pessoa chega apavorada. A gente já teve até um episódio que a gente gravou aqui, é apavorante e tal. Ela chegou muito feliz, porque eu acho que ela ainda tinha esse medo todo de violência, Ela falou, fugir do hospital, nasceu no carro e deu tudo certo, né? Foi. Eu até lembro Foi engraçado. eu lembro que a enfermeira estava esperando com a maca, assim, né? E aí chegou a outra enfermeira junto ali, ela falou, tá chegando, nasceu no carro, é um daqueles parto humanizado. E eu falei pra ela, não, isso não é um parto humanizado, isso é um parto que aconteceu no carro, desassistido. Porque senão fica aquela cara de parto humanizado, é parto
parto desassistido. É o parto que acontece no carro, e, né? Exatamente. Uau, que legal. Não é isso, né? Não. Então, para mim, foi bem inusitado, porque a gente esperou ela por 2 horas. Lá na calçada. Na calçada. E ela tava vindo já com o bebê, fazendo Parida. 2 horas de vida. Fez Golden Hour. Fez tudo. Golden 2 Hours. Bom, eu acabei de lembrar de um que pra mim foi inusitado, porque em 10 anos acompanhando o parto, eu acho que foi o único parto que eu vi que não teve dor. Que não teve dor. Não teve dor. Ela chegou sem dor nenhuma. Que foi da Jaqueline, lembra? Jaqueline? Não. É Jaqueline o nome Jaqueline. dela? Não sei. É Jaqueline? Jaqueline. Tá. Que ela ligou, ela ainda não tinha passado com a gente, ela tinha mudado de equipe assim também nas últimas semanas. E aí ela teve um sangramento, ela te avisou, falou, ó, tô com um sangramento assim. E aí você perguntou, você tá sentindo alguma coisa? Ela, não, eu só tive esse sangramento. Aí você falou, então vai pro hospital, né? Sangramento, não Acho tá que a gente sentindo tava nada. no hospital. Eu não A gente lembro. tava? Não Eu lembro. acho. E aí aí ela não, a gente não tava, porque eu lembro de você me ligar e falar assim, olha, ela chegou no hospital e ela está com 6 centímetros de dilatação. E ela tá sem dor, mas ela teve um sangramento, é melhor a gente ir pra lá. Quando eu cheguei, ela realmente tava ali dançando Anitta, pra lá e pra cá, e ela mesma olhava pra gente e falava, e tá acontecendo mesmo? O trabalho de parto tá A gente chegou, acontecendo? já tava 8 centímetros. A gente né? chegou, já estava com 8 centímetros. Quando ela chegou, ela estava com 6, já evoluiu para 8. E a gente olhava, aquela mulher não estava sentindo nada. Nada. E ela olhava assim, ela ficava até com medo, porque ela não estava entendendo, assim. É muito diferente uma mulher que começa a sentir contrações. Ela tá entendendo, tá caindo a ficha Sim. de que ela está entrando em trabalho de parto, que aquele bebê vai nascer. Mas ela não estava sentindo nada. E aí ela ficava até meio assustada e falava assim pra gente, nossa, mas eu tô com medo da hora que a dor chegar. E aí eu lembro que eu olhei pra ela e falei assim, como que você tá agora? Aí ela, sem dor. Eu falei, então curte. Você curte tá agora sem dor, pensando que você tem que Foi esse sentir parto uma que dor. me falaram, põe uma ocitocina, que o plantão falou. Foi, Não lembro se foi esse. Põe uma ocitocina, porque para dar as dores, né? Ela falei, caramba, mas tem um bebê quase nascendo. Quase nascendo, E você sem quer dor, que ela você sinta quer estragar dor? tudo Quer isso? estragar, não! Para com isso. E aí eu lembro que ela foi pra banheira, a gente ainda falou, entra na banheira. Aí ela sentiu no finalzinho, no expulsivo. Quando ela virou e falou assim, agora eu tô com um pouco de dor, eu acho que eu quero anestesia. Aí você falou assim, deixa eu avaliar. Quando você foi avaliar, você falou, tá aqui. Se você fizer uma dor, é a sua anestesia, que nasce e passa. E aí ela fez uma força, nasceu. Então, acho que esse foi, em 10 anos, o único parto sem dor que eu acompanhei. Então, é importante a Bianca falar isso, que foi em 10 anos, só um. 10 anos de formada. Não é uma coisa comum. Viu, Por gente? isso que é o parto comum. mais inusitado, né? Isso. Bem não é o mais comum, não é o recorrente, é o inusitado. Ok, bom, próxima pergunta. No momento do expulsivo, costuma ser rápido de uma vez ou o bebê para no meio do caminho? Pode ser rápido de uma vez ou o bebê para no meio do caminho. Eu já respondi assim mesmo, né? É isso, pode as três ser, coisas. Pode ser de qualquer jeito. Pode ser rápido, pode ser de uma vez o bebê, né? E pode ir o bebê e vir devagarinho. Geralmente assim, né? O bebê vem, aí a gente fala que ele desce 2 degraus e volta 1, desce 2 e volta 1 até. Eu acho que é até para respeitar essa musculatura aí do períneo, para ir alargando devagarinho, para ir cedendo, para manter íntegro tudo, né? Acho que é importante falar desse tempo do expulsivo, porque as pessoas têm na cabeça assim, cheguei no expulsivo, vou fazer uma força e o bebê já tá saindo, Mas já tá foi nascendo. assim, você sabe, né? Que essa coisa de esperar no expulsivo é uma coisa que a gente... A gente não esperava assim. Tava com dilatação total, não nasceu, tinha que fazer alguma coisa. Essa era impaciência assim, com que eu expulsivo, aprendi. né? Não era uma impaciência, era assim mesmo. Né? Mas é uma impaciência, né? Era de ser assim, tem que nascer. Por que não tá nascendo? Se já abriu tudo, dilatou tudo. Tá descendo. O colo do útero dilatou todo. Por que não tá saindo? Porque ele está descendo, porque ele precisa fazer esse trajeto, né? Então, o expulsivo pode durar 4 horas, é fisiológico se ele durar 4 horas, tá dentro. Bem... Então, no expulsivo, só essa parte aí de descida, vontade de fazer força, o bebê já ali no canalzinho final, na reta final,
4 horas de descida. Isso pode É isso. acontecer. E a gente tem que cuidar. O que que é mais importante? A gente ficar cuidando quantas horas são? Não. É Não. importante a gente ficar avaliando como é que essa mulher tá. Porque é uma coisa cansativa, geralmente, né? Então, sim. como que ela tá? Como que ela tá posicionada? Como o bebê fica Como também que o nesse bebê expulsivo. fica? Ela tá podendo se mover livremente? Por que que tá tão prolongado? É uma coisa fisiológica, é uma coisa emocional, às vezes, Às né? Às vezes vezes são é. gatilhos emocionais que a gente descobre. Então, ela pode se mexer? Ela pode, né, se ajudar nisso? É, eu lembro de Então, um expulsivo que foi até num parto domiciliar há muitos anos, bem no início lá da minha carreira de parteira. Que era um expulsivo de segundo parto. Expulsivo de segundo parto. geralmente é mais rápido, né? Essa descida é a parte rápida, né? Do segundo exatamente. parto. É aí que muda, né? É nessa parte que acaba acelerando a descida. E eu lembro que estava prolongado. E não descia. Aí eu e a outra parteira, a gente chamou essa mulher, a gente tirou ela do ambiente onde ela estava, ali tentando fazer o expulsivo acontecer. E saiu de perto do marido, tudo. E a gente falou: o que está acontecendo? O que está na sua cabeça? E aí ela falou, aí ela desabou, ela falou: ai, é porque eu queria ter mais filhos e o meu marido falou que esse é o último, então eu tô curtindo cada contração. Aí a gente falou: oh, meu Deus, então tá bom, então curte, tá? Mas uma hora você tem que parir. Tem que parir. Tá? Esse bebê precisa nascer. A gente falou da importância dela deixar acontecer, se entregar, que tudo bem, ela precisava do tempo dela, né, pra decidir parir. Sim. Mas só dela conversar com a gente, ela já se sentiu melhor e falou: não, tá bom, eu tô muito louca aqui, curtindo cada contração, deixa eu parir logo. E aí, era uma questão emocional ali. E tem uns que são muito rápido e não dá nem pra ter questão emocional, se tem ou não É, tem. o corpo atropela. O corpo atropela, então também não é uma regra isso. A mesma coisa, né? Só se emocionalmente eu estiver toda preparada, meu bebê vai nascer. Não é. Então, eu sempre falo isso, eu sempre dou esse, né, adendo, assim, porque senão fica amarrando o parto a coisas que a mulher... A responsabilidade emocional dela. emocionais dela, assim, ai, se eu não relaxar, ai, se eu não tiver no pensamento certo, qual é o pensamento que eu tenho que ter no trabalho? Nossa, como Tem que você vai controlar? Ele, tem que viver, exatamente. Tem gente que, assim, já vi parindo super rápido, com o celular na mão, trocando mensagem com a babá, porque estava cuidando do segundo outro filho. E lá o parto evoluindo super e aí, bem. tipo assim, tá completo. Ah, dilatação completa. Peraí, só um pouquinho que eu tô respondendo aqui. Então, assim, cada um é um, tá bom? Sim. Não se compare nunca. Lá, Próxima. sexta. Essa pergunta era pra você. Então você vai responder ela de novo. Então vai. Marido com vasectomia é garantido ou melhor colocar o DIU? Não, eu lembro quem Eu perguntou, por também isso que eu lembro. falei. Nossa, você tá com medo mesmo de Um beijo engravidar. pra você que perguntou, que a gente sabe quem é, mas não vamos nominar. Mas também a gente sempre tem perguntas sobre vasectomia, né? O Sim. quão é segura, né? Então, a vasectomia é um método que a gente chama de irreversível, apesar de hoje ele ser reversível com cirurgia, né? Mas ele é um método definitivo, na verdade, que a gente chama. E depois que faz a vasectomia, tem que esperar uns meses para fazer um novo espermograma e realmente ver se tá tudo ok, se não tem mais espermatozoides funcionantes, né? E aí, não, você não precisa botar um DIU nesse caso, tá? Então, ela quer 2 métodos. 2 métodos. Você pode pôr um DIU se você mas quiser. necessidade? Necessidade não tem, tá? Que mais? Próxima pergunta. O que acontece... Vai, ó, o óculos. Vamos usar não óculos, é dona você Fabiana. botou assim, ó, o que acontece se acontece? Porque eu tava... eu que escrevi errado. Não, você não escreveu errado. É que tá, ó, O que acontece se acontecer 2 partos ao mesmo tempo? O que acontece na nossa vida se acontecer 2 partos? Se acontecer 2 muito partos ao mesmo acontecer tempo. Exatamente ao mesmo tempo. É muito difícil ser concomitante no mesmo momento, na mesma evolução. Então, começou junto, tá evoluindo junto, vai nascer no mesmo minuto ali junto. Muito no mesmo difícil isso. Muito difícil. Normalmente, o que acontece mais comum na nossa rotina? Nós estarmos em um parto. Tá terminando. E aí, tá acontecendo ali, já tá evoluindo, já tá acontecendo. E aí alguém começa a entrar em trabalho de parto. E aí a gente normalmente consegue, né? Finaliza um parto e depois, né, vai pro outro parto, assumir outra paciente. Se ela já está precisando de avaliação,
de monitorização. Então a gente pede para que ela venha para o hospital onde a gente está. Ou manda uma parteira backup em Não, casa também. enquanto a gente consegue Isso. assumir, a gente pode às vezes fazer isso, né? A gente teve um caso que as duas estavam ali juntinhas, lembra? Naquele hospital longe, bem longe que a gente, sabe? Lembra? Lembrou? Não, fala, conta aí, vai. Que Não, lembra? memória Eram as duas juntas. Eu fui para um parto, a outra assim, na mesma dilatação, na mesma frequência, a gente chegou junto no hospital. E aí eu fiquei com uma, você ficou com outra, aí a que eu fiquei ainda não estava tão na frente, então a gente assumiu a primeira e depois a gente a doula dela, foi, né? então Mas é muito normalmente difícil a gente isso. consegue finalizar um, depois a gente engata no outro e assume. Mas se a gente não conseguir, né, se dividir, se realmente precisa de uma assistência em um e na outra, a gente chama equipe backup. Sim. Todo mundo que atende parto precisa de backup. Todo mundo. Doula, pediatra, até anestesista. Eles têm, né? Um grupo de anestesista. Sempre, né? Porque é isso, né? A gente não sabe se... A gente pode ter só 2 partos aquele mês. Mas a gente não pode garantir que a gente vai conseguir estar nos dois. Porque os dois podem acontecer ao mesmo tempo. Então, a regra é, você trabalha com parto normal, que você vai acompanhar parto normal na sua assistência, então você precisa ter 1, 2, às vezes 3 backups ali, firmes, ponta firme. E é engraçado essa pergunta, ela não é só do perguntas e respostas. E essa pergunta eu recebo muito no consultório. Às vezes, assim, no final lá da gestação, eu sempre estimulo a anotar dúvidas, né? Sempre tem um papelzinho ou no celular, sempre tem um caderninho onde tem as dúvidas. Eu sempre falo, olha, vai anotando, porque você vai esquecer de me perguntar. E sempre lá no final da gestação o que acontece se tiver um parto ao mesmo tempo do meu, né? Então eu sempre explico, é muito difícil a gente ter 2 partos acontecendo no mesmo momento, na mesma fase. É exatamente isso que você explicou. Então, mas se a gente vê que você está precisando de uma assistência que a gente não está podendo dar, então vai alguém lá para te ajudar, que vai atender da mesma maneira, né? A gente pergunta, né? Claro, como Quando é que você chega, tá? se a gente está num parto e chega outra, a gente pergunta, tá tudo bem? A gente ainda fazer essa divisão aqui, eu fico com você, a Fabi com a outra. Muito difícil. E aí, se ela acontecer vir e isso, né? falar, não, eu quero uma equipe completa. Então a gente chama a equipe backup. Até porque nas não. primeiras fases do parto, às vezes fica só com a doula, Isso, então, com a às vezes parteira. é nesse momento, né, que ela tá. Momento mesmo. Que é tranquilo ainda. E ela estar ali do lado com a gente, já do lado, mas daqui a pouco a gente vai Só pra teve, lá. acho que uma vez que aconteceu realmente ao mesmo tempo, Então, eu lembrei desse caso, que eu vou. mas em hospitais diferentes. Ah, não, esse era no mesmo hospital. Eu lembro até que era um mês que você falou, nossa, todo mundo vai para um hospital, só essas duas vão pro outro. E aí as duas entraram em trabalho de parto na mesma madrugada, Que bom, foram né? pro meio. A gente já se livrou, ficou assim, pronto. A gente já se livrou de vir aqui, né? não temos mais esse problema. Mas o que eu lembro, assim, só uma vez que aconteceu realmente de hospitais diferentes, ao mesmo tempo. Foi, aí a gente e duas chamou. pacientes. Isso que eu achei assim, a maior coincidência aí, que as duas pacientes tinham o mesmo nome e sobrenome. Essa eu nunca vou esquecer. Nossa, isso eu não lembro, Você não lembra? Nome e sobrenome? Nome e sobrenome das Nossa. Camilas Terra. Você não lembra? Ah, verdade. Uma estava nascendo e a outra foi para o Verdade. outro hospital com equipe backup. Foi, né? 2 Camilas Terra. Duas Camilas. Eu falei, Nossa, gente, isso aí foi que chance foi é o essa? universo falou. O isso aí. universo falou, hoje é dia de Camilas Terras parirem. Vamos lá, vamos pra Terra. Próxima pergunta, então, podemos ir? Agora vamos lá. Existe a possibilidade de não ter passagem de parto, mesmo induzindo, não teve contração? Ela deve ter falado aqui de um caso essa que estava pergunta, induzindo, não teve contração. Quando fez, ela tem 2 coisas nessa pergunta, né? Primeiro, existe a possibilidade de não ter passagem no parto? A outra pergunta que está ligada nela também que teve uma indução, pelo que a gente entendeu, e não teve contração. Por que a gente escolheu essa pergunta? Porque muitas pessoas perguntam isso de indução, de como não que ter contração. de não ter contração, né? Não ter passagem. Não tive passagem. Não tive passagem, eu induzi, mas não tive contração. O que contração tem a ver com passagem? Qual é a relação disso vai, tudo? Bianca. Né? Eu? A pergunta era pra você, eu que li. O que contração tem a ver? Vamos lá. Primeiro, por onde você vai começar? Olha, eu acho que assim,
induzir e não ter contração é sim uma possibilidade da indução. Quando a gente fala de indução, a gente está tentando provocar artificialmente o trabalho de parto num corpo que não está em trabalho de parto. Sim. Não é 100% garantido que aquele corpo vai responder à medicação e que ele vai produzir contrações. Então, isso acontece. Não é uma coisa horrível de acontecer, assim, houve um erro. Não, a gente vai tentar mimetizar no corpo um trabalho de parto que é um processo muito complexo, grandioso. Precisa ser feito com muito cuidado, precisa ter o cuidado da administração da medicação. E a gente, mesmo com todo esse cuidado, não tem certeza que o corpo vai responder contrair, e né? vai produzir contrações. Na verdade, assim, quando você usa ocitocina sintética num soro, é muito difícil não ter a contração. Mas, assim, o caso é que, para você usar uma ocitocina sintética e provocar contrações, existe uma situação mais perto do ideal, né? Isso. Você pegar uma mulher que não tem um colo do útero preparado, é um colo bem fechadinho, bem, né, sem nenhuma uma modificação, e você jogar uma ocitocina e dar um monte de contração, não quer dizer nada isso, não vai acontecer nada, o colo vai continuar fechado, a mulher só vai ter dor, né? Então, o mais importante é entender, para a gente ter essa contração e provocar, é entender o momento certo de provocar essas contrações. Tem que tá? ter todo um preparo. Tem que ter né, todo do um preparo para corpo. poder provocar essas contrações. Não é só chegar lá e Põe tem ocitocina. contração, não tem contração. Não é isso que é importante só. Porque só fazer contração, você põe ocitocina no talo, a mulher vai sentir dor de qualquer jeito e não vai adiantar nada. Nada, porque bebê esse vai colo ficar ruim. fechado desse jeito, Exatamente. ele não dilata só porque tem contrações, né? Então, Se for espontaneamente, é outra coisa. Mas numa indução, para a gente aumentar a chance da contração dar certo, a gente tem que olhar primeiro para o colo e preparar esse colo. Exatamente. E aí que a gente desmembra essa pergunta, porque ter contração e não necessariamente você tem contração que você tem passagem, né? Porque aqui ficou uma associação, né? Que as pessoas geralmente fazem essa confusão, Sim, né? E o que é não ter passagem, né? É um bebê que não consegue passar pelo espaço da pelve da mãe. E canal vaginal, ou canal vaginal, né? Isso. Então, isso a gente chama, o nome que a gente dá para isso é desproporção céfalo-pélvica. A incidência da desproporção céfalo-pélvica é de 5%. Quando a gente fala de um bebê que realmente é maior do que a passagem, do que essa passagem, do que essa abertura. Baixa, gente. É muito baixa, assim. O que hoje acontece, que aumenta a incidência dessa dificuldade de passagem, é um bebê que está mal posicionado. Né? Mas então, aí não é uma desproporção. Não necessariamente ele é maior. Então, é isso, não é desproporção. Não é que ele não passa porque ele é maior do que a pelve. Quando a gente fala que um bebê é maior do que a pelve da mãe, a gente está falando que a natureza errou muito. Exatamente. E a natureza tem essa sabedoria de olhar e falar: bom, o seu cérebro é deste tamanho, então eu preciso produzir uma caixa craniana deste tamanho para caber. Eu vou produzir o seu pulmão, ele precisa caber dentro das suas costelas. A natureza tem essa arquitetura. Por que chega na hora de produzir, então, um bebê, um ser humano, que é ali a obra-prima dela, ela vai produzir um bebê maior do que a pelve? Exatamente. Isso é muito, muito raro. Então, geralmente acontece quando existe o diabetes da mulher. Alguma patologia. O diabetes descompensado, né? Isso. O que é o diabetes descompensado? É ali uma patologia que está fugindo da natureza de uma gestação. Então, eu tenho uma coisa que não é só a natureza que está influenciando nesse desenvolvimento. Exatamente. Eu tenho algo que está desvirtuando isso. Aí, ok. Então, bebês que não conseguem passar, descer e fazer essa prova de parto, de passar pela pelve e pelo canal de parto, na grande maioria das vezes é um bebê que não está bem encaixado. E que isso a gente pode tentar cuidar durante a gestação, para já deixar esse bebê bem posicionado com exercícios. Pode tentar, né? Durante a gestação. Pode cuidar disso antecipadamente. E durante o trabalho de parto. E durante o trabalho de parto ter que corrigir. Mas tem bebês teimosos que falam: eu vou vir todo torto, mas vem. Não vou corrigir, vou pôr ainda uma mão na cabeça. Uma mão na cabeça, sabe? Esses bebês, 10 com a mão na cabeça.
e não quer sair E dessa nasce posição assim e mesmo, nasce né? assim. Mas eu acho também que tem uma coisa de não ter passagem, não só má posição, mas uma mulher que não foi permitido se movimentar, né? Isso, Porque às Aí, vezes aí é uma na falha de assistência, na né? grande maioria dos casos, essa má posição ela é corrigida pela própria mulher, né? Pelo próprio movimento. A mulher está lá se movimentando, ela está livre, ela pode caminhar, ela pode sentar, ela pode deitar, ela pode ficar em quatro apoios. E que foi dada, assim, a possibilidade dela passar por algumas horas dessa descida. É Exatamente. muito a Então, gente tá falando de casos em que houve descida. A gente já ficou num expulsivo de 10 horas, né? não era bem o Tentando, lembra? expulsivo, né? Não era bem expulsivo, era todo Não, foi esse descida. final. Descida de É, 10 horas. Eu lembro da Rê. Beijo, é. Rê. Saudades. Mas foi todo Ela tentando tentando. E descer o quando o bebê. bebê nasceu, foi num momento muito Foi um inusitado, clique. É, né? também Ela foi ela inusitado. estava sentadinha lá na banqueta, e aí, de repente, ela falou assim: vou descansar um pouco, porque eu tô cansada. Quando ela levantou da banqueta do bebê, Quase caiu. quase caiu. Levantou, Saiu. desceu, resolveu. Agora eu vou. Vocês estão aí 10 horas tentando? Não, eu vou a hora que eu quiser. Para com isso. Então, a gente está falando ali de uma descida em que é permitido que essa mulher fique ali, né? Passando por essas horas. Agora, uma dificuldade de descida que eu chego, eu toco e tem que nascer em 2 horas, expulsivo, como você falou lá que Aumenta você muito aprendeu. o diagnóstico de Não tive desproporção. passagem, Não tem passagem, né? Ou uma mulher que desproporção. tá lá deitada e ela tem que fazer força deitada e esse bebê tem que descer na horizontal. É verdade. Difícil. Então é isto. Última Vamos pergunta. para a última pergunta. Isso é uma pergunta também recorrente. Eu acho Muito que vai recorrente. ser cada vez mais, né? Eu acho que. Bom, vamos na pergunta primeiro. Vamos Depois lá, eu vou vamos dizer lá. o que eu acho. Você está explicando a pergunta, introduzindo a pergunta. Gravidez após 35 anos é perigosa? Leio em todo lugar que sim. E tenho que ficar nessa correria para ter o segundo Ô, filho. dó. Não é? Hoje, muito isso. E aí, posso esperar o segundo filho até quando? Mas eu tô com 37, pode ser com 38, pode ser com 38,5, pode ser com 39, pode ser com 40. A minha amiga teve com 42. Então, bom, vamos lá. Calma. Calma, não precisa Porque ficar nessa correria. Nessa correria tem várias maneiras da gente olhar para isso. A primeira maneira, que eu acho que é muito importante a gente falar, porque isso é fato, Sim. né? Geralmente, né, claro que isso varia para cada mulher, mas dos 35 em diante, a cada ano vai diminuindo a chance de uma gestação espontânea e vai aumentando o tempo para essa gestação acontecer, essa gestação espontânea acontecer. Então, às vezes as pessoas falam, eu vou ter mais dificuldade de engravidar aos 40 do que aos 35. Provavelmente sim, Sim, né? porque a mulher começa a mandar uma quantidade menor de óvulos. Isso, Ela porque a reserva dela começa a diminuir, Baixa, né? Então, as mulheres nascem com uma quantidade de óvulos X. Já na primeira menstruação, essa reserva... É em torno de milhões, assim. mas na primeira menstruação já é metade disso. Ela já tá com 300 mil na primeira. Então, assim, já acabou, Isso. né? Então, ela começa a vida dela fértil com 300 mil. E mesmo você falando em 300 mil, parece assim, mas é só um óvulo por ciclo. Por que 300 mil não sobra um monte? Porque não é um óvulo por ciclo. Ele descarta vários. Desses 300 mil, não são todos que vão funcionar, que nem você falou lá, né? Exatamente. Hoje nem todos são maduros, né? Nem todos eles vão realmente ser óvulos bons para terminar o amadurecimento e ovular mesmo, né? Isso. Então a gente tem contadinho mesmo, viu, gente? Contadinho, gente. Tá bem contadinho isso daí. Não é que nem um homem que vai lá e em uma tem milhões. Exatamente. É bem contado. Então, só que você não precisa ficar desesperada, né? Eu acho que você precisa, assim, se é um plano que você pode... eu vou, ao invés dos 40, eu vou ter com 38. Melhor. Né? Melhor para tudo, melhor para alguns riscos também, né? Só que não é uma gestação só pela idade, ela não é mais perigosa. Só pela idade. Só pela idade. Então, o que acontece é que, às vezes, a gestação, ela acarreta... a idade, na verdade, ela traz, estatisticamente, um risco maior de alguns problemas. Né? Algumas doenças da gravidez, por exemplo, a hipertensão, diabetes gestacional. Então vai aumentando a chance, né? Até tem umas doenças que são nos extremos, ou uma pessoa, uma gestante muito jovem, ou depois dos 35. Então, precisa sim, se você quero engravidar, mas não quero agora, primeiro pensar
quanto que é esse teu... Você já tem esse cálculo de tempo? Eu quero daqui 2 anos. Ou eu não sei se quero. Então, pensar em congelar óvulos, isso hoje é uma Sim. realidade que cada vez é mais simples, mais acessível hoje em dia. Eu acho que a mulher, eu daria essa dica, assim. Tá ali por volta dos 30 anos, vai fazer seus exames, vai investigar isso, como é que tá a sua reserva ovariana, se você tem indicação para congelar óvulos, né? A qualidade desse óvulo, se você congela com 30, é completamente diferente se você for congelar com 35. Sim. Então, Né? A qualidade também dele muda, né? Então, eu indicaria, assim, tá ali por volta dos 30 anos, não quer ser mãe agora, tem realmente essa ideia de ser mãe mais lá pra frente. ou se não sabe se não quer sabe, ser mãe, não sei. Então, vai Vai dar investigar, uma vai fazer olhada, uns né? exames. Eu acho que é importante olhar para isso, né? E cuidar muito bem da sua saúde. Sim. Eu acho que é uma coisa que mais influencia. Nós já tivemos mulheres de 40 anos, Ou mais. mas muito mega saudáveis e que não super tiveram bem, nem gestações nada. maravilhosas. E aí também aumenta uma outra coisa que é uma gestação por fertilização. Né, in vitro. Sim. A gestação por fertilização, ela também traz Também alguns aumenta, riscos, aumenta alguns riscos, né? E isso também, tudo isso você precisa saber para você tomar uma decisão. Não é para você ter medo, não é para você ficar nessa correria. Você precisa ter esses dados, olhar para tudo isso e ver o que é bom na sua vida, o que é bom para o seu corpo, o que encaixa para você. Porque né? você cuidando disso, né? Você tendo esse cuidado, você tomando esse controle na sua mão de cuidar da sua saúde, se preparar, você tem chance de ter uma gestação saudável como qualquer outra pessoa. E um parto normal, se você também. quiser, se você desejar também, né? A idade não aumenta a chance de cesárea. De você fazer uma cesárea só pela idade, tá? Qualquer mulher de qualquer idade, pode parir. Tá? Inclusive de cócoras. Inclusive de cócoras. E é isso, então. Acabamos todas as perguntas. E assim, se você gostou muito, né, desse papo da gente responder a pergunta, né, das nossas... Não é telespectadoras, né? Seguidoras. Você pode entrar, então, nas nossas redes sociais e mandar sua pergunta. Se você tem algo que você quer muito saber, muito entender, ou até saber qual é a nossa opinião sobre esse assunto. A gente só não dá consulta, assim, de falar, não vai ver resultado de exame. Medicamento. Porque isso realmente é muito delicado e nem pode, é antiético a gente fazer isso. Então, não adianta, porque eu recebo muitos exames, assim. O que você acha desse exame? Se eu não conheço você, se eu nunca consultou comigo, eu não te examinei, eu não posso dizer. Não pode. Além, eu não posso e não devo. Então, mas se você tem alguma dúvida sobre parto, eu queria entender mais sobre, sei lá, qualquer coisa. Manda aí pra gente. Entra lá nas nossas redes sociais, porque toda semana a gente abre uma caixinha de perguntas e a gente responde todas. Toda terça-feira a gente abre. Todas as terças a gente abre. Na quarta a gente responde. E na quarta a gente responde. Ou na minha... No seu Instagram? No meu Instagram. Ou no meu? Pode falar Instagram aqui? Agora já falou. Ou no Instagram da Bianca. O meu é Bianca Rocha Obstetriz e da Fabi é Fabi Garcia Obstetra. Exatamente. Ou então deixar lá no de cócoras. Pode deixar no de cócoras. Ou aqui, ó. Aqui embaixo. Tá bom, gente. Perguntas e respostas no de cócoras.